Olá, gente! Aulinha de pré-vestibular aí. Hoje nós vamos falar sobre o tema neoliberalismo e globalização, certo? Lembrando sempre para você que curso Supermódulos é muito mais que aprovar. E aí você deve estar se perguntando, caraca, por que o Ed Show está sentado? Simples, porque eu pretendo falar, se não uma hora, quase uma hora. Eu quero sanar todas as suas dúvidas. Claro, estarei disponível no meu horário de aula, assim quando essa aula cair, né, às quartas-feiras, para que você possa tirar essa dúvida comigo, caso haja alguma dúvida. Mas sempre tem dúvidas quando a gente fala sobre neoliberalismo e globalização. Lembra, na aula 1, eu terminei a aula 1 falando sobre globalização e neoliberalismo. O que é o neoliberalismo? Livre concorrência. Então essa livre concorrência, ela vai gerar isso aqui. Eu não posso falar de globalização sem falar de capitalismo e geopolítica, já que as redes estão interligadas. São essas redes interligadas que vão facilitar o fluxo de mercadorias, o fluxo de pessoas. De novo, o coronavírus está aí para provar isso para nós. Como é que esse vírus se disseminou? Pelo fluxo de pessoas. Até o presente momento que eu gravei essa aula, os novos casos que surgiram na China, eles surgem de pessoas que vêm do exterior, muito provavelmente ou dos Estados Unidos ou da Europa. Então isso comprova que o fluxo de pessoas vai o quê? Além de mudar a forma, a cultura, a forma que eu tenho de me relacionar, vai também espalhar novas doenças. E isso eu estou falando só da relação humana. Você imagina um grande graneleiro que vem lá da Ásia e que chega aqui na Baía de Itaguaí ou na Baía de Sepetiba e vai trocar sua água de lastro. Então eu trarei um organismo que não pertence ao nosso bioma, que vai chegar ao nosso bioma aqui e nós não sabemos o impacto que isso pode causar. Isso é fluxo dessas trocas comerciais. Hoje é muito mais vantagem você produzir em locais onde eu tenho isenção fiscal, onde eu tenho leis ambientais brandas, onde eu tenho como é que eu posso dizer, uma atuação pouco firme do Estado com E maiúsculo, onde eu possa flexibilizar essas leis, né? O Bolsonaro, há pouco tempo atrás, o que o Bolsonaro falou? Eu vou deixar o empresário com a suspensão de 4 meses do contrato. Eu estou preservando o emprego, ok? É melhor ficar 4 meses sem receber do que perder o emprego, né? O que aconteceu? O mercado bateu no presidente. Porque nesse momento de crise, o que o Estado está fazendo? O Estado está metendo a mão na economia. Igual nós falamos do keynesianismo. O Estado está suportando esse peso. É o papel do Estado. O papel do Estado na globalização é segurar as pontas. Livre mercado. É uma palavrinha que a gente escuta sempre. Ah, não, livre mercado, o Estado mínimo. Bem, em mais uma crise, nós estamos percebendo que o livre mercado e o Estado mínimo não conseguem suportar essa crise e que o Estado demonstra a sua importância, certo? Mas antes da gente continuar, eu vou voltar lá atrás. Você já deve ter visto na aula 2, deve ter falado sobre industrialização brasileira, sobre industrialização mundial. Então, essa aula 3, nós vamos falar, né, sobre globalização. Mas antes de falarmos sobre globalização, eu quero ir lá em 1944, no Tratado de Bretton Woods. Por que o Tratado de Bretton Woods é tão importante? Veja, eu falei já a segunda vez que eu estou falando sobre Bretton Woods na Segunda Guerra Mundial. Porque lá, Franklin Roosevelt, William Churchill e Stalin se encontraram. E ali algumas coisas ficaram acordadas. Ali começou, de fato, o bipolarismo. Eu dividi em polos, porque ali nós fatiamos o mundo. Então, os Estados Unidos, eles regularam o mercado, criando o FMI, o Fundo Monetário Internacional, que empresta dinheiro a países mais pobres, empresta dinheiro a países mais ricos. Mas com os países mais pobres, o que ele faz? Eu vou te emprestar dinheiro, tá? A juros flutuantes, óbvio, e você deve ter visto
quando falou-se de indústria brasileira, que foi aí que a nossa dívida externa cresce muito, porque quando nós vamos entrar na década de 80, que é chamada de década perdida, o que vai acontecer? Os juros flutuantes vão fazer essa dívida chegar a quase 90,3 bilhões de dólares estadunidenses. Isso quer dizer que a dívida se tornou impagável, porque eu peguei dinheiro emprestado para modernizar a minha indústria e deixei para lá. Quando você tem a primeira crise do petróleo em 79, os Estados Unidos chegam aos seus devedores e falam: eu quero meu dinheiro. E o Brasil olhou para um lado, olhou para o outro, sentei, me dei mal. Por quê? Porque eu tenho que pagar esses juros, certo? O Fundo Monetário Internacional empresta dinheiro a juros flutuantes e a países emergentes, pobres, em desenvolvimento como o Brasil. Eu falo o seguinte: Brasil, eu estou te prestando esse dinheiro aqui, você não pode investir em tecnologia, tá? Você não pode investir em ciência, você vai investir em educação e indústria. Ah, e claro, vai investir em infraestrutura para me oferecer uma matéria-prima abundante e barata. E vai minimamente, eu estou falando minimamente, você vai o quê? Investir na sua mão de obra. Que ela possa pelo menos entender o que é on, ligado, off, o que é open, o que é close. Já que a principal língua falada no mundo é o inglês. Então você recebe muitas máquinas em inglês. Você veja que eu faço os meus slides no Microsoft PowerPoint. Porque o nosso sistema básico é o Windows. Isso é uma aculturação. Quando você for para a faculdade, você vai para a faculdade, você vai fazer mestrado, doutorado, MBA, os melhores livros não estão traduzidos para português. Eles estão em inglês. Você que não se vire para falar o básico. Você não vai ler o livro. Se você der uma olhadinha, por curiosidade, em qualquer curso de mestrado, em qualquer curso de doutorado, você tem uma prova de inglês básica. E se você não tirar, dependendo do curso que você quer fazer, dependendo do doutorado que você quer fazer, do mestrado, se você não tirar 7, você está reprovado. Porque vários e vários artigos que você vai ter que ler, eles estão em inglês. Certo? Continuando. Criou-se o Fundo Monetário Internacional. Criou-se, nesse Tratado de Bretton Woods, o GATT, que eu não estou me recordando agora a tradução específica, mas ele era para regulamentar o comércio. Posteriormente, o GATT virou OMC, Organização Mundial do Comércio. Por que a Organização Mundial do Comércio ela vai ser importante no capitalismo? Porque ela vai regulamentar as trocas, os fluxos comerciais, principalmente no que diz respeito à agropecuária. Então, você vai impedir o dumping social, que é um subsídio que o governo vai dar para aquele país produzir aquele determinado produto mais barato. Então ele pode reduzir o preço e aí ele vai entrar nessa livre concorrência com o preço mais baixo do mercado. No início da década de 90, o então presidente Bill Clinton reclamou na OMC que o Itamar Franco, vice-presidente do Fernando Collor de Mello, que como você viu sofreu o impeachment, aquele que falava: minha gente, não me deixe só. Eu estou sofrendo um impedimento, é um devaneio, um sonho de verão. Ele falava bonito, era bonito, bem afeiçoado. As mulheres votaram nele, eu acho que o Bruno deve ter falado para vocês, que as mulheres votaram no Collor porque o Collor era bonito. O Boni, se você tiver, o Boni pai, se você puder ler o livro, ele vai falar que ele editou o último debate, em que o então candidato a presidente metalúrgico Lula: senhores companheiros, eu estava cheio de problema. E ele editou. E aí, como você vai ver um debate onde um candidato fala mais que o outro, é fato que você vai votar naquele outro candidato, certo? Mas voltando à história da OMC, o Bill Clinton acusou o Itamar Franco de fazer um dumping. O que é um dumping? De dar subsídio
a empresa que fornecia minério de ferro, para que o minério de ferro do brasileiro fosse muito mais atraente, e se ele é muito mais atraente, barato, ele vai ser muito mais vendido, enquanto o minério de ferro estadunidense era mais caro. A OMC investigou e deu perda de causa para os Estados Unidos. Por que eu citei a OMC? Porque a OMC vai ser criada pelos Estados Unidos, mas vai ser um pouco mais independente, diferente do que é o FMI, diferente do que é o Banco Mundial, diferente do que é a ONU. Em 2003, nós tivemos um conflito entre Estados Unidos e Iraque, onde a ONU falou, não tem arma química. Os Estados Unidos pegou, não, tem sim, eu vou invadir, pronto, acabou. E invadiu. Então ela vai sofrer o quê? Menos influência dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos também criaram a pareação entre dólar e ouro. Porra, Edson, o que você está falando? Que quase 33 gramas de ouro valia $1? Não. Eles entraram no acordo em Bretton Woods, que essa pareação ia ser o seguinte: 31 ponto alguma coisa gramas de ouro, quase 32 gramas de ouro, ficaria equivalendo a $35 americanos. Essa era a pareação. Ficou valendo mais ou menos de 1945 até o meado da década de 70. Quem acabou com essa pareação foi o Nixon, o presidente Nixon, que foi convidado a se retirar também, pediu demissão, né? Porque houve lá uns probleminhas. Sim, presidentes dos Estados Unidos também são acusados de corrupção, que é o famoso caso do Watergate, certo? Então, o que são isso? Organismos internacionais. Esses organismos internacionais, eles vão ser muito importantes na globalização. Quando você vai globalizar, que você vai ter esses organismos negociando. Você tem o BIRD, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Por que os Estados Unidos fazem isso? Porque os Estados Unidos é um país super legal e quer que todo mundo cresça? Não. Porque os Estados Unidos, eles querem você preso a ele, que você seja dependente tecnologicamente, que você seja dependente economicamente. Por isso que nós falamos de geopolítica, certo? Eu gosto sempre de dar uma recapitulada para formular o teu pensamento. Capitalismo, industrialização, setor secundário da economia. Porque uma coisa está ligada na outra. Você viu lá na aula 1 que eu fiz um infográfico e que, em determinado momento, a segunda revolução industrial, né, o capitalismo industrial, ele vai ser importantíssimo para espalhar essas multinacionais, esse fluxo de mercado. Eu tirei várias dúvidas no grupo, porque não, mas por que é tão atraente produzir em outros mercados essa matéria-prima, já que a matéria-prima não precisa mais estar próxima ao mercado consumidor, não precisa estar mais próxima à minha indústria? Porque eu tiro o lucro. Eu sempre gosto de falar de lucro. O capitalismo é movido pelo lucro. Então, tornam-se amigos com a criação da burguesia. O que a burguesia faz? Cria o dinheiro no final do feudalismo. Eu não tinha importância política, mas eu vou ter uma importância financeira. Eu gosto sempre de falar de uma música do Cazuza que fala que a burguesia fede, mas se não houver burguesia, não vai haver poesia. Porque a burguesia detém o poder econômico. Nós vimos isso aqui no ciclo do café. Quando o Bruno falou do Getúlio Vargas, ele deve ter mencionado em algum momento que o Getúlio Vargas ele acaba com a República Café São Paulo com leite. Por que você sai do Império e você vem para a República? Porque os novos barões do café do Oeste Paulista, eles não tinham importância política, porque Pedro II protegia os barões do Vale do Paraíba. Então eles forçam o Marechal Deodoro da Fonseca a fundar a República, eles assumem e formam uma República Café com leite. São Paulo e Minas Gerais, com gado leiteiro. Essa oligarquia, nós falamos de oligarquia na aula 1, só vai acabar com Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas, então, faz a substituição de importação. Ele produz tecnologia? Não. Mas ele mantém lá o poder dele. Ele cria as empresas estatais. Segundo, falei para você da área de influência aqui, ó, o horizonte geográfico. Lá no final do meu slide eu vou mostrar para vocês
comprovar para vocês que nós temos aí várias marcas de carro, mas apenas 14 empresas detêm quase 70 marcas. Isso é quase como uma oligarquia. Você acha que tem várias marcas de carro diferentes, só que elas pertencem às vezes ao mesmo dono. E a gente nem sabe. E eu te dei o exemplo de marca de carro, vou te mostrar outras marcas que formam aquele trust horizontal, onde as empresas comandam etapas diferentes. Então, a globalização, o capitalismo, elas vão estar diretamente ligadas à geopolítica, ao controle do território, aos acordos que nós temos, né, entre os blocos econômicos, que são chamados de blocos supranacionais, certo? Indústria. Lembra lá quando surgiu a primeira Revolução Industrial, que surge na Inglaterra, que se expande pela França, pela Itália, por Bélgica? Eu me via no meio técnico, nós falamos muito disso. O que é esse meio técnico? Eu preciso estar muito perto da matéria-prima, eu preciso estar muito próximo ao mercado consumidor, eu preciso estar muito próximo à minha mão de obra, para poder escoar a minha produção. Com o advento da terceira Revolução Industrial, cada dia mais eu estou produzindo em outros locais, buscando o lucro, buscando o quê? Leis ambientais mais brandas, buscando uma matéria-prima abundante e barata, uma mão de obra qualificada, minimamente qualificada e barata, e um mercado consumidor grande. Então, olha só como a indústria ela vai impactar em outras coisas. Agricultura. Quando nós falarmos de população, por exemplo, nós vamos ver que a primeira teoria malthusiana ela não se confirma porque a indústria entra na agricultura. O que isso quer dizer? Máquinas. A produção de comida aumenta. E chegaremos à conclusão que a fome que ainda assola boa parte do nosso mundo, ela não é causada por falta de comida, ela é causada por concentração. Igual aquele amiguinho que está indo agora, né, com esse problema do Covid-19, comprar 10 pacotes de papel higiênico, porque ele tem dinheiro, e vai deixar nós, pobres mortais, sem o papel higiênico. Simples assim. Produção. Falta papel higiênico? Não. Só que quem tem mais dinheiro acha que pode comprar tudo. Foi a mesma coisa que aconteceu na agricultura. Eu tenho uma produção muito grande, os países mais ricos compram essa produção. E os países que produzem e são mais pobres ficam com essa produção, uma demanda pequena, e essa demanda não consegue abastecer todo mundo. O principal exemplo disso para nós brasileiros, carne, soja, laranja, café. Economia. Nesse momento de crise, provocado uma crise de saúde, né, pelo Covid-19, todo mundo está preocupado com a economia, porque a indústria tende a produzir menos. Porque eu estou tendo que fazer o quê? Estou tendo que deixar as pessoas em casa para que a proliferação desse vírus não seja tão nociva. O que as bolsas de valores estão fazendo? Estão oscilando. Né? O dia antes de eu gravar essa aula, a bolsa fechou em alta. 5%. O pessoal comemorando. A do Japão fechou em 7%. Mas por que o pessoal ficou eufórico? Porque o primeiro-ministro japonês soltou um pacote de dinheiro, de investimentos, para segurar a indústria, para socorrer a economia. Então, é importante eu ter o quê? Uma política externa. Você está vendo, eu não estou te falando, você está vendo, a China está ajudando todo mundo. Está mandando médicos, está enviando suprimentos, enviando máquinas. A política externa é bem legal. Eu vou ajudar o meu amiguinho. Os países estão tentando se ajudar. Essa política externa ela vai impactar na economia. Sim. Por isso que você tem as bolsas de valores interligadas. As ações das empresas. Qual a ação que está valendo mais de determinada empresa? E a urbanização. Ora, como é que tem o crescimento urbano no Brasil? Pela indústria. É puxado pela indústria. Aonde é que eu concentrei as indústrias brasileiras? No Centro-Sul. Principalmente no Triângulo. Rio de Janeiro, São Paulo e Minas. Região Sudeste. Não por coincidência, a região Sudeste é onde eu tenho
As maiores indústrias, a região sudeste, onde eu tenho o maior fluxo de pessoas, o maior fluxo de capitais, onde eu tenho mais matéria-prima, mais mão de obra, mais comércio, mais problemas de urbanização, transportes cheios, favelas, uma má distribuição de renda. Tudo isso porque eu concentrei a indústria e não planejei a urbanização. Eu fiz a urbanização, nós vamos ver mais à frente, em 50 anos. É óbvio, é claro que nós teremos vários problemas, certo? Olha só como a indústria ela vai encostar em vários pontos. E a indústria ela vai estar diretamente ligada à globalização, porque eu vou ter flexibilização. Eu tenho flexibilização na produção, como nós vimos, eu tenho flexibilização das leis trabalhistas. Existe uma grande discussão hoje, como é que as empresas vão se virar perante a esse problema do Covid-19. As indústrias, até o presente momento que eu estou gravando essa aula, elas não pararam. Pelo contrário, tem indústria aí que vai produzir muito. Tem uma indústria brasileira que vai produzir respiradores, tem uma outra indústria que já está produzindo máscaras. Então a indústria produz. Claro que no momento de crise, muita gente sai prejudicada, mas alguns vão conseguir respirar. Política externa. Claro que agora é por videoconferência. Então olha aí a tecnologia de novo nos ajudando. Olha esse contato de tecnologia nosso. Nós gravamos videoaulas para vocês, nós trocamos ideia nos grupos. Eu estou com muita vontade, né? Vou pedir autorização para minha coordenação de tirarmos dúvida, eu marcar um momento, de repente fazer uma live para ter esse contato mais próximo. Então, as distâncias diminuem. Não a distância física, mas a distância informacional, que é a última fase do capitalismo. Tudo isso por indústria. Na sua apostila tem um gráfico de exemplo da produção do iPhone. Aonde as peças do iPhone são produzidas. Na aula 1, na tua apostila, tem um assunto aonde as peças do Boeing são produzidas. Isso é globalização. Sim, eu não preciso mais estar próximo da matéria-prima, eu não preciso estar próximo do mercado consumidor. Eu posso ter o quê? Uma flexibilização, inclusive de leis trabalhistas. A grande discussão aqui hoje é a CLT. Você viu o nosso querido, excelentíssimo presidente da República fazendo uma medida provisória onde permitia com que eu tivesse a suspensão de 4 meses de salário. Eu estou editando que o empresário possa ter 4 meses de suspensão de salário, tá ok? Estou protegendo o emprego, Claro que a economia reclamou. No primeiro momento você tem que salvar vidas, depois você vê a parte econômica. É óbvio que vai ter impactos, certo? Capitalismo e indústria. Então, quando nós chegamos aqui, na última fase do capitalismo, na terceira revolução industrial, no Japão, informática, robótica, telecomunicações, tem palavrinhas que o neoliberalismo nos trouxe que são bem importantes. Abertura comercial, que é aquele momento que você tem a eleição do Collor, que o Collor abre a economia, começa o neoliberalismo. Você tem as privatizações feitas por Fernando Henrique Cardoso, eu vendo aquelas empresas estatais que foram criadas por Getúlio Vargas, e eu vendo para quem essas empresas estatais? Para as grandes empresas lá dos países centrais. Falamos disso na aula 1. Por que eu vendo as empresas? Porque eu não tenho como investir, eu não tenho como transformar aquela empresa pública numa potência. Então eu vendo ela para o capitalismo, para as grandes empresas corporativas, faço uma abertura comercial e essa empresa ela vai se modernizar. O que significa se modernizar? Muito provavelmente trabalhar com máquinas, trabalhar com robótica. Eu vou substituir a mão de obra humana, por quê? Falamos de sala de aula também. A máquina não te dá férias, não reclama de 13º, não tem filho doente, não tem problemas no casamento, não bate com carro, não fica doente por Covid-19. Lucro. Olha o lucro. E não necessariamente eu vou vender esse produto mais barato. Porque a livre concorrência que nós falamos, às vezes ela pode não existir. Exemplo.
Eu tenho esse reloginho aqui bonito, eu gosto, né? Com o símbolo do Flamengo. Suponhamos que o Flamengo começa a vender relógios. Ah, a nação vai comprar relógio. Aí vira uma daquelas empresas suíças e fala assim, eu vou lá concorrer com o Flamengo. Ela tem muito capital de giro. Estou falando só palavras que você escuta quando a gente fala de comércio, quando a gente discute sobre globalização econômica, da economia, perdão. Eu tenho capital de giro, então vou vender esse relógio R$10 mais barato que o relógio do Flamengo. Eu sou muito Flamengo, mas se tem um relógio mais barato, R$10, na atual conjuntura dos fatos, eu vou comprar outro relógio. Eu já tenho um do Flamengo, não preciso ter dois. Mas suponhamos que no próximo mês eu vou fazer a promoção relâmpago 50%. O Flamengo só tem duas saídas. Ou ele acaba com a produção, ou essa empresa suíça de relógio vai chegar no Flamengo e Flamengo, vamos fazer o seguinte, eu vendo, quando é que é a tua marca? Ah, minha marca é X, então, para de produzir, eu vendo e te dou uma parte. O Flamengo, opa, beleza, eu vou ficar com uma parte do lucro, vou? Abocanhei o mercado, comprei o meu concorrente, elevo o preço, só tenho eu, monopólio, trust. Por isso que nós falamos de oligopólio e de monopólio, quando nós falamos de fases capitalistas. Isso é o que mais acontece no mundo, principalmente com empresas de carro, empresas petrolíferas, empresas que às vezes você nem sabe que ela tem aquela determinada marca. Isso é globalização da economia, isso é capitalismo, certo? A terceira revolução industrial, a revolução das máquinas, a revolução tecnológica do sistema de telecomunicações vai nos permitir isso. Você deve estar vendo aí vários canais, pelo menos os canais esportivos, o pessoal está gravando de casa. Está ao vivo, as telinhas separadas e de casa. Isso é tecnologia. Isso é o que a globalização nos traz. Essa integração. Você imagina então para produzir, para vender. Por que você tem várias lojas hoje fechando? Porque elas não se adaptaram a esse novo mercado que nós estamos vivendo hoje. E esse novo mercado, a demanda é sim você ter um aplicativo. Você tem alguns empreendedores que eles não têm lojas físicas. Eles têm o quê? Um aplicativo ou uma plataforma, ou simples. Eles têm uma chamada loja virtual. O Instagram, você tem como fazer, o Facebook. Eu não sei se você consegue fazer essa loja virtual no Twitter ou em outra plataforma. Ou então você vende pelo WhatsApp. Isso é tecnologia. Isso é a velocidade do fluxo. Beleza? Agora sim, bem-vindos à globalização. Dimensões do processo de globalização. Econômico. O dólar foi a R$5. Cara, eu tinha tanta saudade quando o dólar era 1,80. Eu fazia planos. Agora eu não faço mais planos não em dólar. Não tem como. O Trump pegou lá o telefone e ligou. Hello, my friend Jair. His dollar is very, very up. No understand. Traduzindo, ele ligou pro Jair. Pô, Trump, infelizmente o dólar tá muito alto, isso não é legal, né? Vou mudar isso aí, tá ok? E por que ele faz isso? Por que o Trump ligou? Qual foi a preocupação? Porque eu compro algumas coisas dos Estados Unidos. E qual foi a primeira coisa que o Trump, que é amigo, trutinha, fechamento do Jair Bolsonaro, jogou na imprensa? Mas olha só, ele está desvalorizando a minha moeda. Ele está desvalorizando o real perante a minha moeda. Isso vai impactar no meu fluxo. Eu sou amigo, mas quando mexe na economia, dá ruim. Eu sou amigo, mas se a empresa estadunidense tiver algum problema, dá ruim. E aí o que eu vou fazer para melhorar isso aí? Os estados percebem essa briga e te oferecem isenções fiscais. Isenção fiscal é isenção de impostos. Eu vou te oferecer isso, X anos, 30 anos, o mandato de um governador
são 4 anos. 4 anos. De um prefeito, 4 anos. Mas eu ofereço por 30. Deixa essa empresa isenta. O Pezão ouviu tanto sobre isso no governo, no mandato dele. Por quê? Tinha várias empresas que tinham isenções fiscais e o Estado precisando de dinheiro. Política. Essa semana deveria ser o encontro de uma rodada de Doha. Aí eles estavam vendo como é que eles iam fazer para se encontrar virtualmente, é óbvio, né? Cada um no seu país. Por quê? Para nós discutirmos, né, sobre o FMI, sobre o Banco Mundial. Alguém ia reclamar da Grécia, que a Grécia está dando calote nos outros. A Grécia não me pagou uma parte, o Fundo Monetário Internacional emprestou dinheiro para a Grécia. A Angela Merkel, que eu costumo falar que é a Dilma com grife, ia reclamar de alguma coisa, não agora porque ela está no isolamento. Então, mais do que nunca, tem que ser virtualmente esse encontro. Mas por que nós vamos encontrar? O G20. O G20 precisa alinhar algumas coisas relacionadas à economia, ao jurídico. E de repente você acha que tem uma situação que não tem nada a ver com aquilo. Por exemplo, conflito entre Palestina e Israel. A Palestina, em determinado momento, ganhou o status de país e consolidou leis, fez a consolidação de algumas leis. Ela começou a vender mais. E por que ela começou a vender mais? Porque os investidores entenderam que quando ela faz leis, ela te dá uma segurança jurídica para ganhar mais empresas. Então, a economia cresce. Cultura. Quer ver como a cultura influencia? Eu vou tocar num assunto bem importante. Segunda Guerra Mundial. Surge o Capitão América. O Capitão América vai pegar os malvados nazistas. Surgiu um herói. O primeiro Vingador. Com aquele escudo bonito, com a estrela no centro. Me fala um herói brasileiro. Não tem, né? Ah, quando tem nos jogos de videogame, tem o Blanca, né? Que é tipo um monstro. Tem... Nossa! Perdão. Tem o Zé Carioca da Disney, malandro que não gosta de trabalhar. Tem sempre um lutador de capoeira. Preciso beber uma água aqui, que foi fazer o Blanca, ó. Não tem. Então, olha só como a cultura vai influenciar. Influencia muito. Eu vendo a minha imagem. Lembra que eu falei na aula 1 sobre a Guerra Fria, que tinha vários e vários filmes com esse tipo de conflito? As pessoas falam, não quero ver filme brasileiro não, o filme brasileiro tem muita pornografia e palavrão. Aí a pessoa vai ver 50 tons de cinza, 50 tons mais escuros, 50 tons mais alguma coisa. A pessoa fala, não gosto de funk. Nossa Senhora, engasguei. A pessoa fala que não gosta de funk. Não vou de funk não, funk é muito pornográfico. Mas aí a pessoa ouve música do Snoop Dogg, que faz apologia à maconha. Ela gosta da Nicki Minaj, que tem músicas promíscuas, igual funk. Mas tudo que vem de fora é mais legal, né? É bem interessante. Acordo Estados Unidos e Brasil. O estadunidense pode entrar livremente no Brasil. O brasileiro pode entrar livremente nos Estados Unidos? Jamais. Se eu for para os Estados Unidos, eu não volto. Religioso. Sim, religioso. Vocês nunca se perguntaram por que o Papa é argentino? O Papa antigamente era alemão, né? Você que estuda história, em algum momento você leu sobre reforma protestante. Onde é que saiu a reforma protestante de Martim Lutero? Alemanha. Então a maior parte da população alemã é protestante. Por que eu tenho um Papa alemão? O Ratzinger. Simples. Porque a Alemanha tem o crescimento vegetativo abaixo de 0. A minha irmã, em 2005, foi na Europa. Foi dar um rolezinho na Europa, né? Uma pessoa com posses.
e trouxe um cartaz para mim da imagem do Papa, com o dedo apontado, falando assim: faça filhos, não faça guerra. Você sabe que a Igreja Católica é contra os métodos anticoncepcionais. E por que ele fez essa campanha? Primeiro, a Alemanha fez 2 guerras, como nós já vimos. Segundo, para aumentar o número de filhos, para substituir aquela população que não está crescendo. Por que eu tenho um Papa argentino? Porque na América do Sul eu tenho a maior parte dos jovens católicos. Simples assim. Então, olha só, o Papa argentino ficou legal, né? Francisco, um nome simples, e tá aí. Demográfico. Covid-19, critiquei a China. Ah, mas a China tem muita gente, olha o problema que tem. Ah, mas os Estados Unidos tem muita gente, olha o problema que tem. Nós precisamos controlar esses países. Tem muita gente, a densidade demográfica desses países é muito grande. Qual a ideia que eu quero vender? Precisamos de poucas pessoas circulando, porque senão teremos o mesmo problema de saúde da China. Mas eu deixo você entrar nos Estados Unidos, você que é de país pobre? Jamais. Porque se você for, você não volta. Você vai ganhar em dólar. Então, essas políticas demográficas, elas são bem interessantes nesses países mais desenvolvidos. E eu vendo esse modelo, lembra de Malthus. O que Malthus falava? As pessoas vão morrer de fome porque a população cresce muito rápido e a comida não consegue acompanhar. É um modelo demográfico que vem de fora. Em algum momento, o Brasil vai ter que fazer um controle de natalidade ou um controle social. Alguém vai reclamar o número de filhos. Mas eu estou te falando de uma situação que tem aí uns 15 anos. Por que ninguém nunca falou isso? Simples. Eu que estou falando, tá? Professor Ed Show. Muito simples. Quanto maior for o número de pessoas que dependem de um salário, da classe mais pobre, eu tenho um exército de reserva de mão de obra. Eu posso pagar só um salário para essa pessoa, ou então falar para essa pessoa o seguinte: aquela velha negociação, né, que as leis trabalhistas flexíveis traz, negociação de patrão e empregado. Tipo assim, o empregado fala para mim: pô, patrão, eu não vou trabalhar hoje não, porque estão falando aí que tem que ter uma quarentena. Falei: meu irmão, o patrão não tem coração, né? A grande maioria. Se você não vier hoje, amanhã eu coloco o outro no seu lugar que vai enfrentar o Covid-19. Por isso que você vê as pessoas falando: mas eu não posso deixar de trabalhar. Meu trabalho é importante. Sim, todo mundo é importante ter trabalho. Mas sem saúde eu não vou conseguir. Por quê? Eu faço essa chantagem. Eu tenho muita gente desempregada. Essa política demográfica. E por último, social. Já percebeu que eu tenho modelos de sociedade? O welfare state foi um modelo de sociedade. Um modelo do bem-estar social. Aí o que o Getúlio Vargas fez? Deu só uma modificada na substituição de importações. Criou toda aquela lei trabalhista. Eu já me adequei ao novo modelo de globalização. Flexibilizei as leis trabalhistas. Muito interessante essa globalização. Chegamos à última fase do capitalismo. Questão de UERJ, tá? Olha os atores da globalização. Transnacionais. São aquelas empresas que chegaram aqui no governo JK, que vieram para modernizar e diversificar o parque industrial brasileiro. São essas empresas que dão as cartas. Se você não me isentar do IPI, do ICMS, do ISS e de qualquer outro imposto, eu vou fechar minha fábrica. A Ford, ano passado, anunciou o fechamento da fábrica de São Bernardo do Campo. O Dória segurou um pepino desse tamanho logo no primeiro ano de governo. Estado. Qual é a função do Estado? Tem a política do Estado mínimo. O neoliberalismo prega a política do Estado mínimo. O que é o Estado mínimo? O Estado intervir o menos possível na economia, deixar as empresas regularem esse mercado. Já percebemos que deu errado na crise de 29 e mais uma vez no momento de crise parece não ser legal. Ela vai regulamentar leis, o Estado vai regulamentar as leis, o Estado vai mexer com impostos,
a fim da economia o quê? Circular. Último, as organizações sociais. O Banco Mundial, o FMI, a OMC, a ONU, o BIRD, Banco Interamericano de Desenvolvimento. E aí você vai ter outros atores, agentes importantes. Investidores institucionais, quase que não sai. São os investidores que vão comprar ações, que vão investir em empresas, que vão jogar o dólar aqui dentro ou retirar o dólar. Organizações regionais de livre comércio. Os chamados blocos supranacionais. Mercosul, União Europeia, NAFTA. Os indivíduos, nós compramos a mídia. A mídia sempre vai seguir uma determinada linha. O que a Globolixo faz? Bate no Bolsonaro. Não é assim que o pessoal fala? Globolixo. O que o Record SBT faz? Afaga o Bolsonaro. Né? O Ratinho foi lá fazer entrevista com ele, exclusiva. Ele recebeu o Ratinho. Eu nunca vi o Tino Júnior, naquele programa de meio-dia da Record, o caos que ficou instalado na saúde do município, o Tino Júnior nunca falou mal do Crivella. Nem parecia que tinha caos. Sabe por quê? O Crivella é sobrinho do dono da Record. Vou falar mal do meu sobrinho? Jamais. Nem cita. E só elogia. Pô, o prefeito fez isso aqui. O que eu quero te falar? Que a mídia, ela vai sim controlar as informações. A China já está sendo acusada aí por todo mundo de ter criado o vírus, espalhado o vírus para ter uma vantagem na globalização. Os organismos não governamentais, as ONGs, né, que recebem um dinheiro para ajudar. E por que um organismo não governamental não paga imposto? É tão bom ter uma ONG. E as chamadas cidades globais. O que é uma cidade global? Uma cidade importante a nível mundial. Vamos pegar aí alguns exemplos onde a Covid-19 se espalhou nos países ocidentais. Nova York está enfrentando um grande surto. É a cidade, talvez, a cidade global mais importante do mundo. Você tem 3 bolsas de valores importantíssimas. Rio de Janeiro, turística. São Paulo, onde você tem a Ibovespa. Xangai, Hong Kong, Pequim. Na grande maioria, Milão, na grande maioria onde você tem uma bolsa de valores, é uma cidade global. Buenos Aires. E elas vão se dividir por níveis de importância. Eu não vou comparar Nova York com Buenos Aires ou Cidade do México. Tem um abismo entre elas. Mas elas são cidades globais. Então, esses são os chamados atores da globalização. E aí chegamos ao neoliberalismo. Como eu falei na aula 1, um novo liberalismo. Empresas privatizadas, flexibilização das leis trabalhistas, flexibilização da produção, Estado mínimo, que leva você a acreditar que você está no mesmo patamar de outros países. Então eu tenho países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Não se usa mais o termo subdesenvolvido, sub é abaixo. Então eu falo para você que você está em desenvolvimento. Eu costumo falar para o meu aluno, é igual quando você vai para a festinha lá, quando você está na pré-adolescência, aí o fulaninho se arruma, ou a fulaninha, né, se arruma, bota uma maquiagem, aí você vai para 15 anos e olha, fala assim, pô, fulano ou fulana tá bonitinho ou bonitinha hoje, vai rolar. É a mesma coisa que acontece com os países subdesenvolvidos que estão em desenvolvimento. Nossa, eu estou me desenvolvendo, tá legal. Eu vou aceitar esse acordo aí que agora eu vou me desenvolver mais. Nananina não. Por quê? Nível tecnológico reduzido. Exportação de produtos menos valorizados. O que eu te falei de valor agregado, lembra? Menor captação de recursos financeiros. Crise de 2008. Eu vendi muitos produtos primários, vendi muitas commodities e não adiantou nada. Baixo investimento em pesquisa, ciência e tecnologia. Primeira coisa que o governo, quando entrou, foi cortar gastos em ciência, agora está fazendo falta, né? Certo? Que é aquela P&D que eu te falei, pesquisa e desenvolvimento. Incapacidade de gerar novas tecnologias.
Por isso que o FMI, quando emprestava dinheiro para o Brasil, emprestava, porque o governo Lula pagou tudo, eu não podia investir em tecnologia. Eu vou te emprestar dinheiro para você ser meu concorrente? Jamais. Isso é muita burrice. Países desenvolvidos, nível tecnológico elevado, produção. Exportação de produtos altamente valorizados, valor agregado. Então, se eu tenho um produto de valor agregado alto, que ele tem uma tecnologia alta, ele vai vir de navio? Jamais. Ele vai vir de avião. Maior captação de recursos financeiros, o lucro não fica nas filiais, fica na matriz. Grandes investimentos em pesquisa, ciência e tecnologia, desenvolvimento de novas tecnologias. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter iPhone 11 nos Estados Unidos a $800. Quando eu trago esse iPhone 11 para o Brasil, ele passa dos R$7.000. Porque o transporte dele vem de avião, né? E vem assim, não vem em grandes quantidades, vem em quantidades menores, porque ele tem um alto valor agregado. Transnacionalização da economia. Já falei para você que a nossa economia é baseada em dólar. Então, até o teu pãozinho fica mais caro quando o trigo é importado, porque o teu trigo vem com preço dolarizado, certo? Isso é a transnacionalização. Processo de deslocalização das empresas transforma-se fragmentação dispersa em empresas transnacionais. Globalização econômica. Ano passado, na revisão do Enem, da prova antes do Enem, eu dei a minha revisão só falando disso aqui, só com esse slide. E com esse slide eu abri muita coisa. Porque aqui eu vou entrar em agricultura, vou entrar em extrativismo mineral, vou entrar em extrativismo vegetal, com essa transnacionalização da economia. Pós década de 70, século 20. De novo, facilitação das telecomunicações, facilitação do transporte, e eu vou transportar em diferentes escalas, em diferentes meios de transporte, dependendo do teor de tecnologia, do valor agregado daquele meu produto. O mundo se transforma num grande mercado global, aquela aldeia global que você vai te dar o quê? Modelos globais. Todo mundo hoje quer comer num fast food. Ainda mais agora com o Covid-19 que você não pode encostar nas coisas. As disputas comerciais, isso aqui é basicamente a OMC, a Organização Mundial do Comércio. O que o Brasil vai disputar? Né? Frango, açúcar, algodão, aeronave. Quando você tem lá o desenvolvimento da indústria aeronáutica, principalmente com a FAB e a Embraer no governo militar. Sim, o governo militar fez coisas maravilhosas, como a criação da Embraer. Certo? Mas todo o restante são produtos primários. Laranja, gasolina que vem do petróleo, frango, açúcar, algodão, pneu, que vem, ultimamente, vem da borracha sintética do refino do petróleo. E chegamos à regionalização da economia. Quando você tem lá no meio da década de 90 um neoliberalismo muito forte, o que os países fizeram? Se juntaram em blocos. Então você já tinha discussão da formação do Mercosul, deveria ser um mercado comum do Sul, se tornou apenas uma região alfandegária com redução ou estagnação de impostos. Os Estados Unidos criaram o NAFTA, chamaram o México e falaram assim: ei, México, vamos fazer uma festa? Riba! É festa! Venha, 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 venha! Chamou o México. O México, ingenuamente, achou o seguinte: se dei bem, sonhei por isso, estou no mesmo patamar, né? Patamar está na moda, estou no mesmo patamar dos meus primos Estados Unidos e Canadá. Quando o México chega na festa e vai entrar pela área social, o segurança barra o México, fala o seguinte: México, tu vai entrar pela área de serviço. É você que é o cozinheiro, o garçom e o copeiro da festa. O que eu estou querendo dizer com isso? O México produz tecnologia de ponta? Não. O México pode concorrer em condição de igualdade com o Canadá e
Com os Estados Unidos, não. Então, quando ele entra num acordo, no NAFTA, com os Estados Unidos e com o Canadá, as duas economias mais fortes engolem a economia mexicana. E agora o que o México faz? Das duas, uma. Ou ele chuta tudo pro alto e sai, e aí ele vai ter umas perdas maiores, ou ele continua ali. Por quê? O que o México achou? Que ele ia ganhar a mesmíssima coisa do cidadão estadunidense. Mas lembra que as potências elas querem lucro. Eu aproveito a mão de obra barata do México, eu aproveito a matéria-prima barata e abundante do México, e eu aproveito as leis brandas. Então, quando nós temos um bloco regional, um bloco supranacional, eles querem se tornar mais fortes. Lembra que eu terminei falando da aula 1 sobre o Mercosul? O Mercosul fez um acordo com a União Europeia. Vai ter troca de tecnologia? Óbvio que não. Vai ter troca, eu vou oferecer as minhas commodities, né, para ser vendidas aqui com preços menores. Lembra que eu te falei que a Irlanda e a França gritaram, porque elas são países que produzem esses produtos agrícolas. E o Mercosul vai ficar feliz da vida que vai vender commodities. Aqui na União Europeia nós temos os PIGs, os países que dependem ou que tiveram durante muito tempo suas economias baseadas em agropecuária e turismo. Nós temos nesse cenário Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha. São economias mais frágeis. Então nós temos aqui a APEC, que é o bloco econômico liderado pelo Japão, a ASEAN, perdão, a APEC é o bloco econômico que você vai pegar diferentes partes do continente. A ASEAN, que é liderada pelo Japão. Você vai ter Japão, Singapura, Malásia, os tigres asiáticos. A APEC você vai pegar todo mundo que faz o Pacífico. Então você já tem Japão, você tem Austrália, você tem Chile, Peru, você tem Havaí, você tem Estados Unidos. Todo mundo com algum interesse diferente. O Japão tem muito interesse nas matérias-primas que a Austrália produz. Todos os outros têm muito interesse na proteção militar que os Estados Unidos podem oferecer para eles, certo? Então o bloco econômico é sempre juntos somos mais fortes. Aqui eu botei para você o efeito Donald Trump na economia. Então olha só, a indústria migra para a Ásia. Por que eu vou migrar para a Ásia? Simples. Uma população muito grande, uma mão de obra muito abundante, qualificada e barata. Portas fechadas. Após a crise de 2008, os 20 países mais ricos do mundo adotaram políticas protecionistas. Sim, livre concorrência. Lembra que eu falei livre concorrência em aspas? Eu não vou deixar a livre concorrência me prejudicar. Então eu faço barreiras protecionistas, que eu chamo de barreiras alfandegárias. E aqui você vê como a China cresce em pouco mais de 23 anos. Você tem a comparação do Obama com o Donald Trump. Esse ano, se tudo der certo, nós teremos o quê? Nós teremos eleições presidenciais nos Estados Unidos. E por que se tudo der certo? Não sabemos o que o Covid-19 pode causar de impacto. Antes de vir gravar essa aula hoje, eu estava lendo e já existe a real possibilidade dos Estados Unidos se tornarem o país que vai sofrer mais com a Covid-19. Então você vai ter um número de mortos muito grande. E nós sabemos que isso causa um impacto na economia. O peso da China, peso do gigante asiático. Então aqui eu vou te dar aonde é que ela consome mais, o que ela consumiu mais, a importância dela para o mercado brasileiro, no que se diz respeito a relações. Tanto é que numa conferência no passado da ONU, o Donald Trump bateu na China e o Bolsonaro ficou cheio de dedos com a China. O Donald Trump é contra a internacionalização da economia, porque ele não precisa exportar, ele protege o mercado dele, e o Bolsonaro precisava muito do comércio com a China. Vide que o filho do Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, fez uma crítica. O que o Bolsonaro falou? Qual que é o problema? Eu ligo para ele. Eu resolvo isso facilmente. Tá ok? Vai falar em chinês, né? E aqui você tem da China para o Brasil. O que a China importa? Aparelhos de telefonia, telegrafia.
aquela balança comercial que vai ficar favorável ou desfavorável. As exportações mundiais, a China era o segundo mercado em 2017, o Brasil era o oitavo. Então, o Brasil era a oitava economia. Europa, China, Estados Unidos. Então, olha a força que a China tem nesse mercado globalizado. A China, que antigamente era tida como piada, lojinha de 99, a China já produz tecnologia de ponta. Ela já produz carros, já produz aparelhos eletroeletrônicos. Então, ela está num crescimento muito grande. Por isso, as teorias que estão aí circulando. Você entendeu como é que a mídia é importante? É fake ou é fato? Por isso que nós chamamos de Guerra Fria 2.0. Aquele probleminha que teve entre os Estados Unidos e a Huawei, onde os Estados Unidos pediu que a Google não fizesse a atualização. Aí você vai ter os conflitos. Dê uma olhadinha com mais calma nesses slides. Qualquer dúvida, você vai tirar essa dúvida comigo. Né? A ascensão da China na economia mundial, ela cresce muito de 96 até 2017. Já tem críticos econômicos que falam que o PIB da China é muito maior que o dos Estados Unidos. Você tem o volume do comércio, você tem os ativos internacionais, bolsas de valores, tesouro direto. Você tem as guerras tarifárias, que os Estados Unidos protegem. Então, de novo, livre concorrência até o momento que está me prejudicando, porque se me prejudicar eu vou elevar essas taxas, essas tarifas para proteger o meu mercado. Lembre-se que o presidente dos Estados Unidos ele é um empresário. Então ele não vai deixar que qualquer outra empresa ou outro segmento faça com que ele perca. Eu adoro essa charge. Ali o cara, a camisa deve ser do Flamengo. Festa da globalização. Seja bem-vindo ao mundo globalizado. Países menos desenvolvidos, em desenvolvimento, vão entrar pela área de serviço. Por isso que o Milton Santos chamava isso aqui de fábula. A livre concorrência, que não existe, e as empresas. Quem é de quem? Por exemplo, a GM tem a Chevrolet, a GMC, a Holden, a Cadillac, a Buick, a Volkswagen. A PSA tem a Peugeot Citroën, a Citroën. A Tata tem Jaguar, Land Rover, Tata Motors. Enfim, você tem a Volkswagen que vai ter várias e várias empresas. Então, 14 empresas vão ter 70 marcas. Essa é a globalização. A máxima do capitalismo, mesmo na crise, é a oportunidade. Com a crise da educação, quem lucra? Se você não tiver uma educação boa, você compra as coisas sem perceber o mal que aquelas coisas fazem. Eu vou falar para você dar uma olhadinha nesse slide aqui e depois a gente debater sobre. E essa imagem maravilhosa, trust horizontal. Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Mars, PepsiCo, Nestlé, Kraft, Coca-Cola. O quanto que essas marcas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 marcas, tem de produto. E a gente, às vezes, nem faz ideia de quem é a dona. Isso aqui é um trust horizontal. A recapitulação, principalmente globalização, né? Você viu aí as fases do capitalismo. Beleza? E por último, eu espero que você tenha entendido. Uma globalização perversa. A competitividade surgida pela produção e pelo consumo. Nós aqui no Brasil, a nossa economia é baseada no consumo. Se não há consumo, nós temos crises, certo? Manutenção do sistema, políticas estatais, políticas empresariais. Bem, meu aluno, eu espero que você tenha entendido muito bem, né? Você viu que eu falei quase 1 hora de fato. Quando essa aula estiver disponível, vem falar comigo, beleza? Um beijão, um forte abraço.